No livro de Mateus, a Bíblia descreve sobre a escolha que Jesus fez dos 12 apóstolos. 12 homens ao qual Jesus tinha escolhido para caminhar com ele no ministério, para caminhar com ele durante a sua vida aqui na terra. E algo que me chamou muita atenção na escolha desses 12 apóstolos, que Jesus ele escolheu 12 pessoas, 12 homens, que não tinham, humanamente falando, não tinham capacidade alguma. 12 pessoas que estavam com seus talentos escondidos, que precisavam ser lapidadas. Mas Jesus, ele escolheu esses 12, ao qual a sociedade não dava nada, ao qual a sociedade jamais escolheria para fazer algo. Mas Jesus ele vai lá e escolhe esses 12, e aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 2, o título dessa passagem está referente como a escolha dos apóstolos e as instruções que receberam de Jesus. Então Jesus, ele escolhe esses dois. A palavra escolha, ela está em ênfase, porque Jesus ele escolhe, ele vê e ele escolhe justamente esses 12 homens ao qual a sociedade não dava nada. Jesus ele escolheu, mas a partir do momento da escolha, Jesus ele instruiu. Porque todos que são escolhidos, eles podem vir da maneira como for. Jesus ele escolheu aqueles 12 apóstolos da maneira como eles estavam, pessoas totalmente incapacitadas. Mas porém, após a escolha, Jesus instruiu. E a Bíblia descreve da seguinte maneira: Jesus reuniu os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todos os doentes e enfermos. No versículo de número 8, a Bíblia continua, Jesus falando: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus, ele instrui. Olha, eu estou dando poder, eu estou dando autoridade para vocês fazerem todas essas maravilhas para o reino de Deus. Vocês no meu nome irão poder curar, vocês no meu nome poderão colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa e expulsar aquele espírito maligno que está atormentando. Em meu nome vocês poderão ressuscitar mortos. Mas uma coisa, eu estou instruindo também vocês. De graça vocês estão recebendo isso de mim e de graça vocês precisam fazer isso. Essa palavra, gente, é algo muito profundo. Porque nós estamos vivendo em uma era em que tudo está sendo cobrado. E quando eu digo cobrado, não me refiro apenas ao lado financeiro, mas também eu me refiro, muitas vezes, à hipocrisia do coração de um ser humano de buscar Jesus apenas pelas maravilhas que ele pode fazer. E depois, consequentemente, com essas maravilhas que elas recebem da parte de Deus, ao compartilhar com o seu próximo, não quer fazer isso de graça. Porque isso custa tempo. Isso muitas vezes a gente tem que renunciar madrugadas, tem que atender telefonemas de alguém que está necessitado. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós temos que dar atenção para uma pessoa que precisa de atenção. Nós temos que dar ouvidos para alguém que precisa naquele momento de alguém que a ouça. Nós precisamos muitas vezes amar aquele nosso inimigo, aquela pessoa que nos persegue, aquela pessoa que nos afronta, aquela pessoa que todo momento quer ver o nosso mal. E a Bíblia diz que nós devemos orar por essa pessoa, perdoar, orar a Deus pela vida dessa pessoa. E isto é de graça.
Isso não há negociação, não há tipo, Deus, eu te sirvo, mas eu te sirvo até aqui, mas agora não, Deus, perdoar aquela pessoa eu não consigo. Não, Deus, aquela pessoa ali que está sempre me perseguindo, que está sempre querendo ver o meu mal, eu vou ter que ainda amar ela. Não, Deus, isso pra mim já é demais. A gente está querendo negociar com Deus. E Deus, ele diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, quando eu falo graça, não apenas no sentido financeiro, mas de graça daí. O que é graça de Deus? A graça de Deus, ela é um favor imerecido. A graça de Deus sobre mim e sobre você, ela é um favor de Deus para mim e para você, um favor que nós não merecemos. Então eu preciso também liberar essa mesma graça sobre a vida do meu irmão. Muitas vezes o meu irmão ele não está merecendo, mas eu recebi de Deus uma graça, um favor imerecido. E eu preciso liberar essa mesma graça sobre a vida do meu irmão, ainda que ele não mereça, mas eu também não mereço. Só que muitas vezes nós somos julgadores. Muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. Então, Jesus ele nos escolheu, mas Jesus também ele nos instrui. Ele nos instrui a palavra dele. Nós não podemos mais andar com Jesus por conveniência, porque simplesmente é bom andar com Jesus. Porque, Jesus faz tudo por mim, porque, pra mim é conveniente andar com Jesus, eu tenho uma fé. Não, gente. Nós precisamos andar com Jesus e andar na palavra de Jesus. Ainda que nós somos falhos, ainda que nós somos pecadores, mas nós erramos, nós pecamos, existe Jesus para nós pedir perdão, existe o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada, porque liberar perdão não é uma tarefa fácil. Amar o próximo não é uma tarefa fácil. É muito fácil eu amar uma pessoa que me ama. É muito fácil eu amar o meu amigo. É muito fácil eu amar uma pessoa que só me quer bem. Mas é muito difícil eu amar uma pessoa que quer o meu mal. É muito difícil eu amar uma pessoa que me persegue. Mas a Bíblia diz que eu preciso amar. Amar não é uma opção. Amar é um mandamento. Não é uma opção. Eu não escolho amar. Eu tenho que amar. Mas como é que eu faço isso, Sérgio? Amar é uma decisão. É uma decisão. Você está de frente de uma situação difícil. Decida amar. Sérgio, mas não é de coração. Você vai se colocar na presença de Deus. Você vai reconhecer a sua diferença que você tem com o seu irmão diante de Deus. E você vai decidir diante de Deus amar essa pessoa e perdoar. Essa é a instrução que Jesus ele nos dá e que Jesus deu aos discípulos. É essa instrução que Jesus deu para eles. Escolha andar com Jesus. Escolha amar e escolha perdoar. Que Jesus abençoe sua vida, que a maravilhosa graça do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje e sempre.